O cristão pode comer de tudo? Leiamos. Tudo que se move e vive servirá de alimento para vocês. Assim como lhes dei a erva verde, agora lhes dou todas as coisas. Gênesis capítulo 9, versos 3. Uma das objeções feitas pelos adventistas é que se os alimentos impuros do Antigo Testamento estão liberados, então podemos comer de tudo que se move. Ou seja, podemos comer ratos, urubus, cobras, lagartos, baratas e etc. Bem, quando lemos as Escrituras, temos que absorver a mensagem do texto e certas expressões. Dependendo do contexto, devemos ou não interpretar literalmente. No caso em questão, Gênesis capítulo 9, versos 3, para entendermos a mensagem, não devemos levar ao pé da letra. Basta lermos desde o verso anterior, onde Deus disse que todos os animais estariam nas mãos do homem. Ou seja, o homem com a sua capacidade de raciocínio e discernimento comeria o que bem escolhesse, de acordo com seu julgamento, do mesmo modo como fez com os vegetais. Não está dizendo que o homem devia comer tudo que se movesse literalmente, mas que tudo estava à sua escolha, nas suas mãos. Não podemos levar ao pé da letra. O mesmo vale para Romanos capítulo 14, versos 2, que diz assim: Um crê que pode comer de tudo, mas quem é fraco na fé, come legumes. Quando Paulo diz que um crê que de tudo se pode comer, se levarmos ao pé da letra, sairemos da mensagem. Para entendermos, temos que levar em consideração o contexto em que a frase foi inserida. Vejamos o exemplo. Maria não come nada, mas João come de tudo. Se levarmos ao pé da letra, interpretaremos que Maria não coloca nada na boca, não se alimenta de absolutamente nada, enquanto João come tudo. Come comida crua, estragada, come capim, plantas, flores e etc. Ou seja, come qualquer coisa. Afinal, a expressão diz de tudo. No entanto, sabemos que Maria come pouco e faz restrições àquilo que come, enquanto que João se alimenta bem comendo de tudo, dentro da sua cultura alimentar. Deus disse para comer a erva verde ou vegetais. Por acaso os adventistas comem qualquer tipo de erva verde? Não. Então temos que compreender o sentido da mensagem do texto, se é ou não ao pé da letra. Quanto ao que se pode comer ou não, cada povo desenvolveu diferenças dentro da sua cultura alimentar. A carne de rã, por exemplo, segundo a ciência, é tão nutritiva quanto a de frango. Aquilo que para os ocidentais é repugnante, para os orientais pode ser bom, ou vice-versa. Por exemplo, a carne de cachorro é consumida na Coreia do Sul e em algumas regiões da China. No Vietnã se consome ratos. Na Tailândia e em vários outros países são consumidos escorpiões, cobras, lagartos e etc. Quando vamos para as Escrituras, vemos que na lei do Antigo Testamento, dada aos israelitas, os grilos e os gafanhotos eram considerados limpos e serviam de alimento. Vejamos. Deles vocês podem comer estes: a lacusta, segundo a sua espécie, o gafanhoto devorador, segundo a sua espécie, o grilo, segundo a sua espécie, e o gafanhoto, segundo a sua espécie. Levítico capítulo 11, versos 22. O próprio João Batista se alimentava de gafanhotos. Vejamos. As roupas de João
eram feitas de pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. Mateus capítulo 3, versos 4. Por acaso os adventistas comem gafanhotos? Comem grilos? Não. E por quê? Por causa da cultura alimentar. Além da cultura de cada povo, de cada região, o homem também seleciona seus alimentos através de pesquisas. Por acaso as pessoas comem qualquer vegetal? Qualquer planta? Qualquer raiz? Qualquer fruto? Não. Desde o princípio, havia ervas, plantas e até frutos venenosos, nocivos à nossa saúde, como por exemplo, a mamona, o comigo ninguém pode, o atropa belladonna. Todos eles são venenosos, e a ingestão dessas plantas ou desses frutos pode até levar à morte. Muitas plantas, frutos e ervas são venenosos. Têm efeitos entorpecentes e até abortivos. Por exemplo, há pessoas que têm alergia ao abacaxi, uma fruta aparentemente inofensiva à saúde humana. Deus nunca deu uma relação de vegetais e frutos apropriados e prejudiciais, ou limpos e impuros. Deus deu ao homem sabedoria, raciocínio e discernimento para desenvolver meios de estudo e análises através da ciência, para verificar o que é comestível e o que pode ser prejudicial. Na lei do Antigo Testamento, a abelha não era classificada como um inseto limpo, só gafanhotos e grilos. E o mel é resultado da mistura do pólen das flores com uma secreção que as enzimas digestivas das abelhas produzem ou fabricam. A Bíblia fala muito bem do mel. Inclusive, João Batista se alimentava de mel. E os adventistas consomem. Então, como pode um alimento tão saudável ser fabricado por um animal que na lei era classificado como impuro? Isso mostra que o sentido dessas regras nada tinha a ver com a saúde, mas com o ritual cerimonial. Não estamos dizendo, nem é dito na Nova Aliança, que todo e qualquer tipo de animal seja apropriado para a alimentação humana, assim como nem todo vegetal é apropriado. Estamos afirmando que a Bíblia mostra que os animais impuros não eram impuros porque faziam mal à saúde, mas porque eram sujos cerimonialmente. Na Nova Aliança, só há a proibição de comer o que for sacrificado aos ídolos e a carne com sangue e o próprio sangue, conforme Atos capítulo 15, versos 29. Na Nova Aliança, a impureza ritual, as restrições alimentares dadas aos israelitas foram abolidas na cruz. Leiamos: Portanto, não deixem que ninguém os condene pelo que comem ou bebem, ou por não celebrarem certos dias santos, as cerimônias da lua nova ou os sábados. Colossenses capítulo 2, versos 16. Como alguém que está no Senhor Jesus, tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro, a não ser para quem assim o considere. Para ele é impuro. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Romanos capítulo 14, versos 14 e 17. Portanto, o crente na nova aliança, em Cristo Jesus, é livre para discernir aquilo que deve ou não comer.